Olá pessoal, eu sou Gerson Borini, editor de testes do Auto Entusiastas, e hoje nós estamos com este Audi Q5 híbrido. Essa aqui é a versão Sportback, a gente vê que ele é meio coupé, e a grande diferença, que é um dos recentes lançamentos da Audi, ele é plugável, ou seja, você tem condição de fazer uma carga de bateria através desse terminal. E ele é híbrido. Do outro lado, a gente tem uma outra tampa igual a essa para abastecimento de gasolina. E uma das coisas que eu mais gosto nesse tipo de carroceria é esse caimento aqui, essa cintura alta, esse defletor do teto aqui que protege também um pouco com relação à insolação, e a gente vê que é uma traseira bem encorpada, né? Então, aquele negócio do SUV, né, que a gente já cansou de ver várias carrocerias SUVs, eles estão várias marcas migrando um pouco para ter uma opção de coupé como esse daqui. E uma das coisas interessantes que a Audi traz nessa linha de carros é que essa lanterna em LED, esse desenho aqui, desses três elementos, eles têm três formatos que você pode, ao escolher o carro, ao fazer o pedido do carro, escolher qual que é o desenho que você vai ter. Na parte frontal também, a iluminação é toda em LED. Nesse caso, ele é aquele tipo Matrix, ou seja, depende como tá. Se tem algum carro na tua frente, ele apaga alguns elementos, evitando de ofuscar esse carro que vai à frente ou o carro que vem no sentido contrário, e proporcionando sempre a melhor iluminação, com aquele recurso de farol automático, né? A parte de grade, aquilo que a gente conhece, aquele desenho tradicional, o logotipo 4, significa que esse carro ele é tração integral nas quatro rodas. Nessa versão que nós estamos testando, ele utiliza pneu 235 55 19. Existe a opção também de pneu aro 20, roda aro 20. No geral, são poucos elementos cromados que esse carro recebe. Gosto das proporções de volume que ele tem, a altura livre do solo é muito boa. Na parte de motor, ele conjuga o que é de melhor que a gente tem hoje. 2 litros, 4 cilindros, turbo carregado, entrega 252 cavalos e 37,7 kgfm de torque, somente um motor a combustão. E acoplado a esse motor tem o câmbio S-Tronic de 7 marchas e um motor elétrico de 143 cavalos. Com isso, a combinação motor a combustão mais motor elétrico são 367 cavalos de potência máxima e 51 kgfm de torque. Ou seja, ele tem uma potência, tem um torque, uma força muito legal para empurrar toda essa carroceria que a gente já viu por aí, né? Alguns detalhes, vê que a tomada de ar fresco, ela pega aqui pela grade, passa no filtro de ar para vir para o sistema de admissão. Tem o sistema de interresfriador de ar, aqui está o coletor de admissão, duplo comando de válvulas no cabeçote, com variação de fase e abertura de válvula nos dois comandos. A gente vê aqui as 4 bobinas, sistema de injeção está colocado mais aqui abaixo. Eu gosto de como que eles conseguem fazer um motor bem compacto, que você pode tirar daqui e fazer vários outros tipos de aplicações, né? Esses dois reservatórios são para o líquido de arrefecimento, um para o motor e outro para o sistema de motor elétrico e bateria. O ar-condicionado também ele tem um compressor elétrico, ou seja, não utiliza a potência do motor a combustão para fazer toda a refrigeração do veículo. Então esse é outro ponto interessante, e justamente para melhorar a parte de consumo de combustível e emissões de gases. E a parte do porta-mala tem aquele esquema de mãos livres. Você estando em posse da chave, passou o pé ali, abriu automaticamente, são 455 litros nessa condição de carga. E se você deitar o encosto dos bancos traseiros, bascular tudo, vai para 1.365.
Bom, para aquela avaliação tradicional do AE, do banco traseiro, o dianteiro está regulado para mim a posição de dirigir, 1,81 m de altura. E ajustando o encosto de cabeça, a gente vê que para um SUV médio, ele tem um espaço bem suficiente, bem amplo aqui para os pés, bom apoio das coxas aqui na parte frontal. Como conforto aqui no banco de trás, nós temos esse descansa-braço central com porta-garrafas. O ar-condicionado, ele é de 3 zonas, ou seja, nós temos um controle específico para os bancos traseiros, 2 tomadas USB, provavelmente para a carga, mais uma de 12 volts, aqueles porta-revista, uma boa visibilidade, porque nós estamos sentados numa posição relativamente alta aqui em relação aos demais. Mesmo sendo esse Sportback, que é a traseira, né, coupé, a gente vê que tem um espaço suficiente aqui para a cabeça. São 4 alças de teto. Gosto desse acabamento, desse tecido que é utilizado aqui, que imita couro, né? Uma cor bonita, um contraste legal. Não é muito bom, é o conforto para o terceiro ocupante na traseira. Em função do escapamento e o cardan que passa pelo túnel central, vê que o túnel é muito alto, né? Então dificulta um pouco a acomodação. A parte de assento infantil do tipo Isofix são 2 fixações, uma de cada lado. O teto solar, a hora que está com a cobertura aberta, te dá um pouco mais de claridade e visibilidade. Porém, o teto com forração preta dá aquela sensação de um pouco mais fechado aqui dentro. Mas o carro é bem espaçoso, bem agradável. A parte de bancos, a gente vê que ele é bem confortável, ele tem todos os ajustes elétricos, exceto esse daqui, que é um prolongador do assento para apoiar melhor a parte frontal aqui da coxa. Ele tem 2 memórias, o volante tem ajuste mecânico de distância e altura. Do lado esquerdo está todo o controle de iluminação, onde tem aquele sistema de automático que eu já comentei com vocês. Quadro de instrumentos, tem uma série de configurações que é possível ser feita. Essa aqui seria a configuração mais completa. Aí você pode voltar para essa aqui com a tradicional, com contagiros à esquerda e velocímetro à direita. Aqui é legal que dá para você ver também alguma parte da parte de consumo de combustível. E naquele carrinho ali a gente vê como é que está sendo a geração de energia. Então olha que interessante aqui a parte de autonomia ou alcance com o que a gente tem de combustível remanescente no tanque e carga de bateria. Eu tenho ali 190 km de alcance de combustível e 31 de carga elétrica. Na parte de condução elétrica, existe a opção ou dirigir somente no modo elétrico, ou no auto híbrido, ou o sistema de battery hold, que mantém a carga da bateria. Qual que é a vantagem desse battery hold? Se você está aqui saindo de Campinas, onde eu moro, e vou para São Paulo e vou andar bastante em São Paulo, eu posso colocar no battery hold que eu vou ter carga de bateria na hora que eu chegar em São Paulo para utilizar no anda e para do trânsito, que é onde você acaba consumindo mais combustível. São 4 modos de condução. Seria o off-roading, o eficiência, o conforto e o dinâmico, né? E aí a gente tem ainda o modo alto, que ele percebe como é que você está dirigindo e seleciona entre esses modos aqui, ou então o individual. No caso desse, quais são as opções que nós temos? Mudar o sistema de propulsão, ele fica mais eficiente, equilibrado ou esportivo, e a direção também fica mais confortável, equilibrada ou esporte. Por quê? Porque a direção ela tem assistência elétrica. Então ela tem um motor elétrico que te ajuda a fazer os esforços e retorno do volante. Ele é multifuncional, várias opções de configurações aqui. Atrás do volante a gente tem aqui as aletas, né, ou as borboletas, para fazer a troca de marchas em modo manual, que pode ser feito também pela alavanca de câmbio. O sistema de ar-condicionado, já comentei que é de 3 zonas, todo digital, para condições de fora de estrada ou alguma descida
onde o piso é muito escorregadio, a gente tem também o controle de descida, né? Que isso ele segura o carro sem que você tenha que aplicar freio ou acelerador. Bom, já comentamos bastante, vamos até o posto, dar aquela verificada por baixo do carro, depois a gente volta para fazer a análise na pista. Pessoal, estamos aqui em Tamboré, no Poço Mackenzie, fazer aquela avaliação por baixo do carro. Primeira coisa que a gente vê é a parte central, ela é totalmente fechada para melhorar o fluxo de ar por baixo do veículo. Na suspensão dianteira, ela é do tipo McPherson e a gente vê um braço vindo daqui, outro braço daqui, formando basicamente o triângulo, né? Aqui é uma bucha horizontal e nesse outro ponto aqui é uma outra bucha horizontal, mas angulada. Para quê? Para dar mais controle para essa suspensão. E a gente vê que esses dois braços, eles acabam tendo duas juntas esféricas ali na ponta, na manga de eixo, né? Aqui a barra de direção e a barra anti-rolagem, dá para ver, olha como ela é parruda, olha o diâmetro que tem essa barra. E todos esses braços, eles são em alumínio, como também a manga de eixo, tudo isso para melhorar um pouco o peso do veículo, né? Tudo isso está ancorado num subchassis, que está por baixo dessa tampa aqui, e vem até aqui atrás. Caminhando pelo centro do carro, a gente vê aqui o câmbio, que acoplado a esse câmbio está o motor elétrico e uma caixa de transferência, aonde sai o cardan para o eixo traseiro. A bateria está dividida por essas caixas laterais. Deste lado esquerdo do veículo, ela vai até mais para trás um pouco, e no lado direito do carro, ela para por aqui, onde tem um tanque de combustível de 54 litros. E as duas semi-árvores que vão para as duas rodas traseiras. E na traseira, a suspensão é do tipo multibraços também. A mola helicoidal, ela vai montada aqui nesse braço inferior. Barra anti-rolagem, sensores de altura, freios, tanto dianteiro quanto traseiro, são ventilados, discos ventilados nas quatro rodas. O conjunto traseiro inteiro está ancorado nesse subchassis, né? Uma peça bem robusta, e chega aqui na parte traseira. O abafador, ele tem duas saídas que estão para baixo, para trás do para-choque, e ele funciona também como um defletor para evitar o efeito paraquedas. Agora só falta a gente ver como que ele anda na estrada. Bom, pessoal, estamos de volta aqui na Estrada dos Romeiros. Acabamos de passar a curva L atrás. E olha que interessante esse modo híbrido que nós estamos dirigindo. Eu estou aqui nessa pequena descida, vê que o contagiro está zerado, porque o carro está andando simplesmente em roda livre. E nessa condição, se você aplicar o freio até 0,1 G de desaceleração, ele está gerando energia, até 0,2 ele está gerando energia também. A partir disso, aí entra a operação dos freios de serviço, que são aqueles 4 discos ventilados que nós vimos, né? Aqui, ó, começamos a subir a serra, entrou o motor a combustão. Então aqui pelo próprio indicador do fluxo de carga, a gente vê que ele está tracionando as 4 rodas. Então ele fica comutando entre o motor a combustão e o motor elétrico. E na descida, novamente aqui, ó, a gente vê pelas flechinhas ali no quadro que está gerando energia elétrica, ou seja, está regenerando energia e recarregando a bateria. Bom, vou pegar essa subidinha aqui da estrada e vou dar aquela acelerada básica para a gente medir, ou para a gente perceber aqui como que é o nível de ruído aqui dentro do carro, né? Então estamos no modo dinâmico, está selecionado aqui, modo dinâmico, esporte, pé embaixo e arrancamos.
É bem equilibrada essa aceleração, você não percebe nenhum ruído anormal. Gostei da resposta como um todo de vibração e acústica. A Audi declara 5,3 segundos no 0 a 100 e a velocidade máxima é limitada em 210 km por hora, utilizando o sistema híbrido, combustão e elétrico. Somente no modo elétrico, a velocidade máxima é de 135 km por hora. Aqui nessas curvas deu para ver legal a parte de direção. Estou no modo dinâmico, tem aquele modo que o volante fica um pouquinho mais pesado e você tem um pouco mais de precisão no esterço. E passando nas lombadas, a gente percebe também o comportamento dinâmico da suspensão, né? A lombada ela é bem grande, você vê que o carro ele passa bem, aquilo que eu já mostrei, ele é bem alto em relação ao solo, então não tem nem perigo de esfregar a frente ou o meio do carro. E ele vem bem amortecido, apesar dos mais de 2.000 quilos que pesam esse veículo, ele não parece que é tão pesado assim a hora que você dirige. Tanto a parte de curvas, frenagem, aceleração, ele vem bem agradável, bem na mão. A parte de consumo de combustível é um número meio esquisito da gente falar, né? Por quê? Eu vou dar o exemplo da minha utilização deste carro nesta semana. Como eu tenho um carregador de energia elétrica na minha casa, cada vez que eu saía com o carro, eu estava com 100% da carga da bateria. Dessa maneira, ele preferencia utilizar o modo EV, o modo elétrico, puramente elétrico. Então eu saía para fazer alguma coisa, vai no mercado, vai aqui, vai ali, voltava, sei lá, fazia o meu uso do carro o dia todo, chegava no fim do dia, eu tinha rodado 40, 50 quilômetros, colocava lá no carregador para carregar, no dia seguinte de novo, mais 50, 60 quilômetros que eu rodava, a maior parte do tempo utilizando carga elétrica, porque a autonomia elétrica é em torno de 50 quilômetros. Quase 600 quilômetros que eu rodei com esse carro nessa semana, a minha média acumulada está em 17,7 quilômetros por litro. E a minha média de consumo de quilowatts-hora a 13,3 quilowatts-hora por 100 quilômetros. Isso dá mais ou menos um consumo de 10 centavos o quilômetro rodado com este carro. Com esse resultado de consumo que eu obtive nesta semana, você veja bem, já rodei quase 600 quilômetros e ainda tenho praticamente 160, 190 quilômetros de alcance com a carga de bateria e combustível que eu tenho no tanque. Então, o quilômetro rodado no final fica sendo muito vantajoso. Outra coisa que agrada bastante é a estabilidade. Apesar desse peso maior, a gente faz essas curvas aqui, a gente não sente o carro adernando muito, né, em termos de rolagem da carroceria. Muito pelo contrário, ele vem bem estável. E o mesmo acontece nas frenagens. Aqui você aplica o freio com um pouco mais de vigor, você percebe um afundamento da dianteira, mas nada muito grande. Aquela que eu tiro o pé não dá aquela devolvida, né? Tanto o quadro de instrumentos, ele é configurável, e por ter o sistema de GPS residente, você pode colocar os mapas aqui, pode tanto ficar nessa condição, quanto na condição expandida, ou mesmo aqui na central multimídia você pode colocar um mapa aqui. Então é a sua vontade aqui, né? E ele tem o espelhamento Android Auto e Apple CarPlay sem fio, porém ele não tem um carregador
por indução. Em termos de auxílio ao motorista, ou seja, aquele ADAS, né, que é os controles, os sistemas avançados de auxílio ao motorista, a gente tem o alerta de ponto cego nos retrovisores, tem o alerta de estacionamento traseiro e dianteiro, tem aquele aviso de tráfego cruzado quando você está tirando o carro de uma vaga, e tem alguns sistemas a mais de navegação e de auxílio ao motorista que fica mais legal se a gente for até a Castelo Branco para mostrar esse sistema, que é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo e o sistema de eficiência energética. Bom, chegamos aqui na Castelo Branco, aqui o limite de velocidade é de 120 por hora, então eu vou fazer aqui, ó, estou aqui a 120 por hora, tem um carro que aparentemente está um pouco mais lento do que isso, eu vou tirar o pé do acelerador. Então ele entrou no modo, o contagiro zerou, e eu estou percebendo que ele está diminuindo a velocidade, diminuindo em relação àquele veículo ali da frente. Aqui, eu estou a 120 e uma outra descidinha. E aqui, ó, ele demora mais para cair a velocidade, porque aquele carro lá na frente está mais longe. Então você não sente o carro estando freando aqui, como estava acontecendo que eu estava atrás daquele outro. Ele é as duas coisas, né? Ele tanto aumenta a eficiência, como te dá segurança, porque ele não deixa você em roda livre chegar muito perto do carro que está à sua frente, né? E ao não deixar, ele está regenerando essa energia. É que aqui apareceu ali no quadro de instrumentos, aqui embaixo, um símbolo vermelho dizendo, ó, você está muito perto do carro da frente. Então se você tirar o pé, ele dá uma freadinha. Agora que o carro foi embora, eu não estou sentindo mais desaceleração. Eu estou com a desaceleração normal da própria via, né? Mas o carro, ele é bem solto. É impressionante como ele é solto em termos de rodagem. E tem também aquele sistema de controle de faixa, né? De alerta de saída involuntária de faixa e centragem na faixa. Então, são sistemas de auxílio ao motorista incorporados nesse Audi Q5 híbrido. Bom, pessoal, com isso acabou mais essa avaliação desse carro. Espero que vocês tenham gostado. Siga a gente aí nas mídias sociais. Obrigado pela sua audiência. Não deixe de se inscrever no canal. Estamos querendo chegar logo aos 200 mil. Valeu, obrigado, até a próxima.